A Camila Mazizo é a artista da semana, está em destaque no Diretório de Artistas e hoje está em videoconferência connosco para uma pequena conversa. E a primeira pergunta é tentar perceber como é que tudo começou, como é que a paixão pela música surgiu. Eu acho que essa paixão ela veio no pacote, assim, desde que eu nasci que a paixão pelas artes ela já foi bem notável assim na minha história. Desde a da época da escola que eu sempre me interessei muito pela área das artes, assim, eu sempre estava envolvida no coral, no grupo de teatro. Então, assim, na frente da TV, em casa, com a escova imitando o microfone. E minha mãe foi percebendo isso. Eu gostava muito de imitar as cantoras da TV, de brincar com a escova, como se fosse um microfone. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, uns 10, 12 anos, eu não lembro, mais ou menos nessa época, ela me deu uma caixa de som e um microfone, um fio com um microfone. E foi aí que eu comecei a fazer os primeiros concertos em casa e para as bonecas e para minha família. E quando é que chegou aquele momento em que a Camila percebeu? Espera lá, isto se calhar é um bocadinho mais a sério, se calhar consigo, quem sabe, até viver disto e ter uma carreira na música. Esse momento especificamente se deu quando eu comecei a pagar a minha faculdade com o dinheiro que eu ganhava cantando. Porque eu acho que eu fiz o meu primeiro concerto ganhando cachê com 15 anos. E a minha mãe me acompanhava nesses concertos, porque eram discotecas que precisavam ter autorização para entrar, e eu ainda tinha 15 anos, então a minha mãe tinha que estar comigo, minha mãe e o meu irmão mais velho, e eles começaram a me acompanhar nessas apresentações, dessas discotecas, enfim, das coisas, dos eventos que começaram a acontecer. Aí eu terminei o período escolar e ingressei na universidade de Direito, e aí eu continuava cantando, ganhando dinheiro, e com esse dinheiro eu pagava a minha universidade. Foi aí que eu percebi que, não, peraí, tem alguma coisa muito maluca aqui acontecendo. A coisa que eu mais amo fazer é cantar, e eu tô tendo que pagar a minha universidade com esse dinheiro que eu ganho cantando. Então eu acho que esse negócio pode dar certo. Mas, mesmo assim, eu concluí a faculdade de Direito, 5 anos, e foi muito bom também ter concluído isso. Foi uma graduação importante para mim, mas nunca consegui me separar da música. Desde mesmo muito pequena que me acompanha, e foi nesse momento da época da universidade que eu me dei conta que era algo mesmo que eu ia levar a sério. E depois até acabou por se formar mesmo em música. Penso que tirou o mestrado em Évora, não? Sim, após a minha graduação em Direito, eu fiz um curso técnico na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é o meu estado, lá no Brasil. Um curso de 2 anos, onde eu aprendi a ler, aprendi a escrever música, né? A parte de percepção, teoria musical, solfejo, toda essa parte eu aprendi aí, que foi inclusive um pouco tardio. Eu acho que, assim, com a cabeça de hoje, eu acho que eu teria feito a graduação em música mesmo. Mas o curso técnico, ele me deu essa base para poder depois, com a minha graduação, tentar ingressar no mestrado. E o mestrado também foi um outro mundo que se abriu para mim, assim, o mundo da pesquisa, a academia em si, né, é um mundo muito, muito profundo, assim, quando você começa uma pesquisa, acho que em qualquer assunto, e na música não é diferente, se abre, assim, um mundo de possibilidades de conhecimento, que quanto mais você pesquisa, mais você vê a quantidade de informações que existem, que você pode e deve descobrir. Então, hoje em dia eu tô concluindo o meu mestrado, ainda não concluí, estou na fase de finalização da dissertação, mas vai ser realmente um passo super importante para a minha carreira. Não tenha medo, pois eu te protejo contra todo mal. O campo é vasto e a vida é curta. Nessa ideia eu te faço feliz, sendo só nós dois, azul no céu. Vem cá. Ao ouvir a sua música, dá para perceber que existe muitas influências de muitos lugares. Como é que surgiu isso? Foi um processo natural? Foi propositado? Como é que surgiu? Eu acho que as influências
as influências que se percebem no meu som, elas são impressas naturalmente, porque são as influências que eu tenho musicais na vida, né? Todo o meu processo musical, assim, na música, as coisas que eu ouvia quando era adolescente, depois o mergulho que eu fiz na música popular do Brasil, quando eu conheci Chico Buarque na vida, que me apaixonei por ele, pela obra dele, Milton Nascimento, Caetano, todos esses compositores e fora as cantoras também, que eu comecei a me apaixonar e a descobrir, a ouvir muito. Toda essa influência, ela acaba estando impressa ali na minha música, porque são os meus gatilhos de criação. Então, a própria música do Nordeste, a própria música regional da minha região, né, que é o Nordeste, é uma música que está muito impressa em mim desde que eu sou criança, que eu ouço, né, o próprio forró, em todas as suas variações, o baião, o shot, o chachado, tudo isso está muito impresso na minha personalidade, na minha formação como pessoa. Então, na hora que eu vou criar, na hora que eu vou propor um arranjo, na hora que eu vou compor, isso vem naturalmente porque está dentro de mim. Eu acho que é assim que acontece. Sim. A Camila está atualmente a viver em Portugal. Quando é que decidiu que estava na altura de vir para Portugal, para um país diferente? E porquê o Portugal e porquê naquela altura específica? Eu sempre gostei de andar por aí. Eu nunca fui uma pessoa que ficou muito parada na mesma cidade durante muito tempo. Então, desde de adolescente, eu também tinha o sonho de fazer um intercâmbio, aprender novos idiomas. É uma coisa que sempre me pareceu interessante. Na altura dos 20 e poucos anos, eu fiz um pequeno intercâmbio para a França, morei 6 meses em Lyon, fiz um curso de francês, depois aí também desenvolvi um trabalho musical lá, conheci alguns músicos franceses. E mesmo antes disso, eu já tinha vindo para a Europa algumas vezes, me apresentar, mostrar um pouco do meu trabalho em alguns lugares que eu tinha alguns contatos, alguns amigos morando em alguns outros países, já tinha feito essa ponte, já tinha conseguido vir. Mas aí, acho que quando eu fiz mais ou menos uns 30 anos, foi logo depois desse curso técnico que eu falei, o curso de música que eu fiz, me deu mesmo uma inquietação de querer viver uma nova experiência num outro país. E o meu irmão mais novo já morava aqui, já vivia aqui em Portugal há uns anos. E aí veio essa coisa assim, eu acho que eu posso fazer um mestrado em música de repente, e ele já estava aqui. O fato do idioma também facilitava o lance da pesquisa, né, do mestrado. E aí eu pensei, por que não? Acho que eu vou para Portugal passar um tempo. E aí eu organizei tudo e vim para cá. E aí aqui comecei a desenvolver também o meu trabalho musical, além do mestrado. E como é que está a ser a experiência até agora? Eu gosto muito de viver aqui, já faz 3 anos que eu estou aqui. Sinto que musicalmente a minha música é bem recebida. Assim, vejo a coisa evoluir, vejo a coisa andar para frente e tenho um feedback muito positivo das pessoas que me conhecem a minha música. Tive grandes felicidades já aqui, teve o lance do concurso da Smooth FM, que eu não esperava, e foi uma coisa que aconteceu e que me abriu várias portas. Já fiz concertos muito lindos, muito relevantes, conheci músicos incríveis e tive a oportunidade de conviver com outros estilos musicais que lusófonos, né, de outros países falantes da língua portuguesa. O próprio fado é uma música que eu conheci, fiquei muito apaixonada. Então, tem corrido muito bem e eu acho que foi uma boa decisão que eu tomei, vim passar esse tempo aqui. Espelhos de azul na água esperam tocar o céu. Laia, la, laia, la, laia, laia. De acordo com a sua perspectiva, qual é que acha que são as principais diferenças entre Portugal e Brasil? A nível cultural e mesmo a nível pessoal? Eu acho que as diferenças são enormes, são muito grandes, assim. Penso que muitas pessoas se enganam quando acham que
o idioma nos aproxima a ponto de acontecer essa simbiose muito íntima entre as duas culturas. É claro que somos países que temos uma questão histórica ligada, mas culturalmente eu acho que somos países completamente diferentes, né? Em relação a própria questão social. Acho que a maneira de ser é diferente. Acho que o próprio idioma do português do Brasil com o português de Portugal são completamente diferentes. Assim, demorei um pouco a me adaptar também. E as questões históricas, elas pesam muito, né? Em tudo, assim, na maneira como tudo se desenvolveu. Eu acho que isso tudo ainda está sendo digerido pelos dois lados. E penso que essa relação deve e pode melhorar muito ainda. E podemos esperar alguma influência da música portuguesa nos próximos trabalhos que publicar? Olha, deixa eu pensar. Uma influência, eu não sei, mas eu tenho conhecido um pouco assim da cultura da música portuguesa. Eu vejo muita semelhança nas próprias marchas, assim. Essa coisa da festa dos santos, assim, eu vejo muita ligação com esse período junino que a gente comemora no Brasil, principalmente na região do Nordeste. Eu vejo várias coisas que eu acredito que tenha sido aí fruto desse blend histórico. E eu flerto muito com o fado, né? Eu tenho grandes amigas cantoras de fado. Tem a Terezinha Landeiro, que é uma pessoa que está muito perto de mim, é uma grande cantora, eu gosto muito do trabalho dela. A gente brinca muito dessa coisa do fado com o samba, do forró. Então a gente gosta muito de brincar com essa coisa das duas músicas. Uhum. Naturalmente, essa influência vai ser impressa aí na minha música de alguma maneira. Eu só não sei lhe dizer como, mas eu acho que as nossas experiências de vida, elas se imprimem na música fatalmente. Como é que surgem as músicas? Surgem a solo, em banda, surgem espontaneamente? É preciso ter algum clique que faça, ok, é isto? Como é que surge? É assim, eu me descobri compositora há muito pouco tempo. E antes disso, os meus 2 discos, os 2 primeiros álbuns que eu lancei, que foi o Boas Novas primeiro e o Patuá depois, foram discos que eu fui atrás de composições de pessoas, de artistas próximos, de pessoas que eu admirava. Então, eu praticamente fiz uma triagem dessas composições para interpretar esse repertório. Dessa maneira, no meu caso, né, quando eu escolho a música de outra pessoa para interpretar, eu acho que o meu crivo é mesmo aquela coisa de sentir, né? Você ouve a música e aquilo já te arrepia dos pés à cabeça. Eu tenho muito esse crivo, assim. Normalmente, quando as pessoas me mostram as músicas, né, me mostram seus trabalhos originais, eu procuro mesmo fechar os olhos e sentir o que é que aquilo me transmite. Então, a escolha do meu repertório para interpretar de uma forma geral, não só dos meus trabalhos originais, como dos covers, né, das minhas interpretações, elas passam muito por esse crivo da música me tocar de alguma maneira, principalmente no texto, né, porque eu sou uma cantora que gosto de explorar essa coisa da palavra. Nesse novo momento em que eu me lanço como compositora, em que eu proponho músicas de minha autoria, eu tenho sentido a necessidade de falar muito sobre temas que são relevantes para mim, tanto na sociedade, nessa questão de ser mulher, de como a sociedade trata a mulher, de como nós somos vistas, de como tudo acontece, né, na posição de mãe, de cantora, de uma mulher adulta na sociedade. Então eu tenho refletido sobre esses temas, mas eu também gosto muito de falar sobre relacionamentos pessoais, sobre o amor, sobre as relações de amizade. Então, ou eu me inspiro na história de alguém que eu ouvi e acho interessante, ou de repente um filme que me propôs uma história, um roteiro interessante, eu penso sobre aquilo. São gatilhos que eu utilizo para o meu momento de compositora. Mas eu acho que o que está mais assim
fervendo nesse momento, como gatilho, é realmente essas questões, né, de ser mulher, de como eu me sinto na sociedade. E em relação ao processo de produção e gravação das músicas, existe, ou seja, quando vocês calculam que vai gravar sempre com banda, isso vai já tudo programado ou existe também espaço para a improvisação? Porque o próprio estilo pede um bocadinho isso, um bocadinho da improvisação, não é? E do momento. Ou já vai tudo mesmo ali ensaiado? Bom, a gente está com um estúdio aqui em Lisboa e tem sido muito bom ter esse espaço para experimentar. O que é que a gente faz? Faz uma pré-produção primeiro, né? Então eu começo a gravar as ideias iniciais e trago para casa, ouço e penso, vejo, analiso. Se quero mudar alguma coisa, volto para o estúdio com todo mundo e a gente refaz partes específicas ou não. As últimas músicas que eu compus, por acaso, elas aconteceram muito naturalmente. Foram arranjos que surgiram a partir do tema, né, da canção, da letra por si só. E esse processo aconteceu de uma forma bem espontânea, improvisada, como você acabou de dizer, assim. Mas eu acredito que para a gravação final mesmo, para mandar mixar e masterizar, para lançar, tem que ser uma coisa pensada, antecipada. Eu gosto de fazer bem pensado. E depois no palco é... No palco é liberdade total. Claro. Por falar em palco, quem é que gostaria de partilhar palco? Bom, aqui em Portugal, eu gosto muito do trabalho do Salvador Sobral, acho que ele tem uma voz assim lindíssima, uma voz muito maravilhosa. O próprio Antônio Zambujo também é um artista que eu admiro. E cantoras também tem várias que eu gostaria de dividir o palco. Nossa, não sei, a Carminho, de repente um dia seria muito bom. E do Brasil também tem tantas pessoas que eu gostaria de dividir o palco. São muitas. Acho que eu falei já três artistas portugueses. Sim. Agora é uma pergunta um bocadinho mais, mesmo de curiosidade minha, que eu tenho visto que existem ultimamente muitos cantores brasileiros, cantautores principalmente, a viver em Portugal. Temos o Marcelo Camelo, a Tainá, a Malu Magalhães, temos também o Momo, entre muitos outros. E como é que a Camila analisa isso? Eu acho que a internet é muito responsável, né, por isso. É uma grande responsável. Mas, de fato, Lisboa se tornou muito atrativa nos últimos anos. Não só para os brasileiros, mas para todos os turistas e para todas as pessoas do mundo. Começou a existir um apelo muito grande nessa imagem de cidade perfeita, de cidade que tem muito sol, apesar do inverno. É uma cidade muito tranquila, é muito segura. Então, isso é muito atrativo, né? As pessoas querem morar num lugar tranquilo, querem ter muito sol durante o ano, apesar do inverno. Então, assim, come-se muito bem. É uma cidade muito linda. Eu sou apaixonada por Lisboa, então é até suspeito, assim. Mas eu acredito que tenha sido esse namoro com Lisboa, né? Assim, tanto, acho que o mundo inteiro começou a olhar para Lisboa de uma forma diferente. Esqueci de falar também do contato com a música africana, né, que eu tive aqui, né? Artistas angolanos, cabo-verdianos, enfim, artistas que cantam música em português de outros países, né, da África, e assim que eu tive um contato muito, muito intenso com a música africana aqui. Já conhecia artistas como a Lura, por exemplo, que é uma artista que a própria Cesária Évora, que é a rainha de Cabo Verde, né? O Tito Paris, eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui. Então, assim, o Paulo Flores, de Angola, são músicos que representam muito a música africana, e foi uma grande oportunidade para mim ter contato com essa música, ter contato mais de perto e aprender mais sobre essa cultura riquíssima que é a Mãe África, que é a mãe da terra, né? Sim, que no fundo é quase o berço destas músicas todas, não é? É o berço de tudo, é o berço de tudo. E o Brasil
fruto da África. O Brasil, toda Exato. essa nossa mistura também vem daí. Então, eu fico pensando assim, meu Deus, era pra gente estudar isso na escola, sabe? E conhecer toda essa riqueza da África. Mas eu tive mais oportunidade de ter contato com essa cultura aqui, conhecendo os irmãos africanos, conhecendo os artistas e a música deles, assim, eu sou apaixonada. Gostaria muito de fazer de cantar um dia na vida com a Lura, por exemplo, enfim. E eu acho que se hoje em dia as pessoas tivessem tanta esta noção de que praticamente toda a música que nós estamos a consumir neste momento teve origens africanas, já não havia tanto estas coisas que estão a existir atualmente, não é? Exatamente. Esses absurdos, né, sociais que a gente tem que viver e passar ainda. Que é um retrocesso tão grande. Em 2020 a gente tem que tratar e tem que combater esse tipo de pensamento, né? Quando na verdade a gente deveria reverenciar, né? Deveria se curvar essa cultura que é a mãe de todas as culturas, sem dúvida. Como é poder participar nos concertos ambulantes do movimento Reverbera, tendo em conta tudo isto que estamos a viver e as condições em que vai ser? Olha, Isaac, eu tenho certeza que eu vou chorar no dia, porque vai ser meu primeiro concerto depois dessa pandemia. Claro que eu fiz lives e aquela coisa, né, improvisada da internet, que é o que se tem para fazer atualmente, mas assim, acho que cantar e olhar para as pessoas, mesmo que seja um percurso itinerante, onde a gente não vai parar muito, né, vai ser um carro a passear pelas ruas de Lisboa, tocando, né? Eu acho que vai ser uma experiência muito interessante. Acho que as pessoas vão ficar muito felizes de ter música à porta, assim, de uma forma segura. Tenho certeza que eu vou me emocionar, como eu lhe disse, porque vou tocar ao vivo ali, ver as pessoas e nesses dias lindos de verão. Então, eu estou super ansiosa para o Movimento Reverbera. Acho que as meninas foram muito felizes na ideia. Acho que a Câmara de Lisboa fez muito bem em apoiar esse projeto e todos os parceiros que estão junto, o próprio Diretório dos Artistas também, que eu sei que tem um papel super importante nesse meio. Então, a minha expectativa é a melhor possível. Estou preparando um repertório super, super especial para esse dia. O meu concerto vai ter a participação da fadista Terezinha Landeiro. Estamos preparando aí umas marchinhas para homenagear o mês de Santos, que a gente não pôde comemorar, para colocar as pessoas às janelas a cantarem. Então, assim, a expectativa é muito boa e eu estou super feliz de fazer parte desse time, de ter sido escolhida para fazer parte do Movimento Reverbera. Porque o amor que está perto não é certo, e o que aqui não está não se foi com a distância. O amor é maior do que a falsa presença, é melhor que muito prazer. O amor. Uma última pergunta: quais são os planos para o futuro? Eu vi em algum lado que haviam aí trabalhos para breve. Pois, algumas coisas foram adiadas, né? Alguns concertos, tanto na Itália como na Bélgica. Nós tínhamos algumas coisas agendadas que foram adiadas. Os concertos aqui em Portugal também. Eu tive a oportunidade de me apresentar no Centro Cultural de Belém, no grande auditório, aquela sala mágica, maravilhosa, agora em janeiro, e mostrei já um pouquinho do meu trabalho novo nesse concerto. Mas os planos para o futuro lançar as músicas que eu tenho feito, né? Eu também aproveitei esse período para compor bastante, então esse meu processo de me lançar como compositora se intensificou muito mais durante a quarentena. As músicas já estão sendo gravadas e o plano para o futuro é voltar a fazer concertos e ver as pessoas, olhar nos olhos das pessoas, trocar essa relação que eu acho que é o nosso bem mais valioso, né? Quando a gente faz música, a gente precisa das pessoas, a gente precisa ouvir os aplausos, a gente precisa ver os olhos, cantar junto. Essa magia toda, a minha esperança é que no futuro breve ela possa ser retomada. Camila, muito obrigado por este bocadinho, espero que tenhas gostado. E no que o Diretório de Artistas puder ajudar no futuro, estamos aqui.
Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Também estou disponível para o que precisarem. Agradeço o espaço e parabenizo vocês pelo trabalho, que todo artista, principalmente os independentes, precisam de espaços como o Diretório. Então, muito obrigada também e a gente se vê no Movimento Reverbera. Um beijo grande. O amor é maior do que a falsa verdade, melhor do que a realidade.